Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso bate-papo aqui entre Lírios e Vales. Eu estava aqui recordando alguns áudios passados, até achei interessante quando comecei a ouvir os primeiros áudios e depois o último que eu gravei, até a diferença de voz, a diferença nas experiências, nas coisas que Deus vai nos revelando. Como é bom a gente ter a oportunidade de compartilhar as coisas que tem vivido aqui na Terra. São tantas as oportunidades que nós temos e muitas vezes não aproveitamos, não vivemos aquele momento com plenitude, procurando fazer o que Deus quer, procurando dar o melhor de nós mesmos e vamos deixando os dias passarem sem usá-los devidamente. Eu estou muito grata a Deus por tudo que o Senhor tem me concedido aqui na Terra. Eu estive ouvindo há pouco áudios passados, inclusive aquele que eu falava na minha aliança com Jesus. Realmente, a partir daquele momento, foi tão diferente a minha vida. Aquela mulher que vivia tão sobrecarregada, passou a ter uma vida tão mais leve, sabendo que caminhava com Jesus aqui na Terra. É muito bom a gente ter essa experiência. Temos ouvido falar, como diz a palavra de Deus, em guerras e rumores de guerras. Temos ouvido tantas coisas que podem trazer perturbação ao coração do ser humano. Mas uma coisa eu sei, que eu estou caminhando com Jesus. E você também pode caminhar lado a lado com Ele. Ele está presente, Ele está disposto a ajudá-lo nessa caminhada, porque Ele sabe o que é viver aqui na Terra. Ele sabe das perplexidades que nós vivemos aqui. Quantas coisas acontecem. Às vezes eu fico pensando assim, hoje o tempo está tão diferente, eu já cheguei a falar nisso antes, que parece até que a gente está vivendo num outro mundo. A verdade não é mais a verdade. Ninguém pode ter certeza. Essa história de fake news entrou mesmo na história para a gente duvidar de tudo. É estranho mesmo que a gente não possa mais acreditar na palavra do homem, quando no passado bastava que se falasse e que aquilo ali já funcionava como um documento escrito. Hoje a palavra não tem mais tanto valor. As pessoas mentem, as pessoas não estão se incomodando de serem desacreditadas. Mas eu vejo uma coisa, é que na verdade o que não muda nunca é a palavra de Deus. Ele não muda. O que Ele tem falado, isso sim, eu posso crer, porque Ele não muda. E essa é a minha segurança. Essa pode ser a sua segurança, se você se detiver a ler a palavra de Deus e a meditar e a obedecer. Muitas pessoas leem a Bíblia como quem lê um livro de histórias. Ele é também um livro de histórias, mas não é apenas isso. A Bíblia é a direção de Deus para a nossa vida. A Bíblia é uma relação direta de Deus, falando para nós o que precisamos aprender. Nós precisamos viver de acordo com o que Ele escreveu, de acordo com o que Ele nos ensinou. E eu fico feliz de ver que a cada dia da minha vida, passo a passo, com novas experiências, com novas oportunidades, eu tenho visto confirmada a palavra de Deus na minha vida. Sou muito grata a Ele por tudo que Ele tem feito. O início desse programa
No início, eu me propus a contar a história. Inclusive, é dito como uma audiobiografia. E eu parece que emperrei um pouco quando cheguei em Fortaleza. Tenho relatado experiências, tenho feito reflexões, e a história como que certamente tenha parado para mim, mas não parou. Eu, como falei no passado, nós chegamos aqui como família em 1974 e desde então passamos a viver em Fortaleza. A década de 70, por aí, nós tivemos 74 em diante, nós tivemos o nosso começo, os nossos aprendizados, e já em 1980 nós já estávamos vivendo uma nova experiência, já vivíamos outras oportunidades. Eu quero relatar que na década de 70 até 80, nós moramos por um período na Vila Militar, e ali aconteceram tantas coisas na adolescência dos nossos filhos. Os 3 completaram 15 anos, aquela idade dos sonhos, aquela idade de fazer projetos. E nós estávamos ao lado deles, incentivando, orando por eles e desejando que Deus fosse se revelando pouco a pouco na vida deles. E nessa época eles tiveram a oportunidade realmente, como eu já relatei, de terem uma aproximação maior com Deus através do Instituto Bíblico Palavra da Vida. Eles passaram a viver uma vida realmente mais de comunhão com Deus e uma vida de testemunho aqui na Terra. Nós tivemos tantas oportunidades. Naquela casa onde vivemos, outras coisas aconteceram. Foram os primeiros movimentos dos nossos filhos em busca de encontrar uma pessoa amada com quem repartir os seus sonhos. Então, os primeiros momentos de namoro, os primeiros momentos de sonho dos nossos filhos, nós vivemos naquela casa. Mas a partir da década de 80, nós já tivemos outras experiências mais profundas. Em 1980, nós adquirimos a nossa casa própria, porque o meu marido estaria próximo a se aposentar e nós precisaríamos dar um rumo mais seguro, mais direcionado na nossa vida. E conseguimos adquirir a casa própria, e tudo isso foi uma coisa assim tão linda, tão direcionada por Deus, provando tanto o seu cuidado por nós. Foi muito interessante buscá-lo nesses momentos, orar, pedir a direção de Deus, dizer para Ele que nós queríamos fazer a vontade dEle, seja qual fosse. E pouco a pouco nós fomos conhecendo a vontade de Deus para essa nova década da nossa vida. Nós adquirimos a nossa casa e fomos ali habitar com muita alegria. E você pode imaginar que a primeira casinha que a gente tem, com que a gente chama nossa casa, é assim algo muito importante para a vida de cada ser, para a vida de cada casal. E ali nós começamos uma nova história de vida. Essa história veio permeada de muitas experiências espirituais. E nessa década de 80, eu tenho muitas coisas para contar a respeito do crescimento, conhecimento de Deus, de uma vida mais próxima e de tantas coisas que Ele pôde nos ensinar. Eu vou continuar contando essas experiências do próximo capítulo, mas hoje eu quero dizer para você que a minha maior alegria é poder meditar nas coisas do passado e ver a presença de Deus em todos os momentos da minha vida. Que seja assim na sua, que você possa trazer um pouco do céu à terra, que você leve para o Senhor todas as suas perplexidades da terra e que você possa gozar dessa comunhão plena com o Senhor. E você possa dizer sempre na sua vida: a Ele seja a honra, a glória e o louvor
pelos séculos dos séculos. Amém.